Se tudo der certo, essa grana logo, logo vai estar na tua mão. Só não esquece que a gente tem um prazo combinado. 12 anos? Você tem alguma ideia do que 12 anos presa por um crime que você não cometeu podem fazer com a sua cabeça? Acabou, a Adriana não tem mais saída, acabou. Ai, acabou! Demorou tanto, Ademir! Eu vou me vingar de cada um que ajudou a me colocar aqui dentro. Um por um. Um por um, eles vão se entender comigo. Eu vou ler esse processo dia e noite, até que entre bem direitinho dentro da minha mente exatamente o que eu tenho que fazer pra me vingar deles. Acabou! Acabou! A espera acabou, filho. Ai, mãe, olha, eu tenho planos, sabe, pra esse dinheiro. Quero que você saiba que se o Thiago te perdoou, eu não. É sério isso, Ivana? Eu fico com o coração em pedacinhos, sabia? Como você ficou decepcionada quando soube que a Adriana sobreviveu? Você me disse uma coisa que era assim: gastei um dinheiro em vão. Bateram, levaram o celular, carteira, tudo. Em Quem Ama Cuida, a semana começa com uma virada que promete abalar todos os personagens. Depois de anos carregando a marca de uma condenação injusta, Adriana finalmente volta a respirar fora da prisão. Mas a liberdade dela não chega como um final feliz. Chega como o início de uma guerra, porque a mulher que sai daquele lugar não é mais a mesma que entrou. A antiga Adriana, ferida, assustada e tentando provar sua inocência, ficou para trás. Agora, quem retorna é uma mulher marcada pela dor, pela perda e por uma promessa silenciosa de justiça. Bruna e Pedro retornam de viagem oficialmente casados, tentando apresentar ao mundo uma união que, por dentro, já começa a revelar rachaduras. André percebe antes de todos. Pedro não demonstra alegria, não vibra com a nova vida, não parece um homem apaixonado pelo casamento que acabou de assumir. O olhar dele continua preso em outro lugar, em outra história, em uma mulher que ele nunca conseguiu esquecer completamente. Enquanto isso, Adriana recebe na justiça o benefício da liberdade condicional. Depois de tantos anos atrás das grades, ela finalmente deixa a prisão, mas não sai vazia. Sai carregando lembranças, traumas e uma determinação que assusta até quem mais a ama. Otoniel e Elisa ficam emocionados ao reencontrá-la, mas também percebem que existe algo duro no olhar da filha e neta. Adriana diz que quer limpar seu nome, reconstruir a própria vida e provar que foi vítima de uma armação. Mas Otoniel entende que há algo mais. Minha filha, você quer justiça ou quer vingança? Adriana não responde de imediato. O silêncio dela é pesado demais, porque dentro daquele coração ferido, as duas coisas começam a se misturar. Na mesma segunda-feira, Rafael comemora a parceria de negócios com César na clínica, enquanto Helenice decide enfrentar o temperamento difícil de Tom e fazer uma visita para Adriana. Do outro lado, André aconselha Ademir a deixar o orgulho de lado e procurar Pedro para uma conversa, tentando ainda salvar algum resto de humanidade naquele homem que sempre preferiu esconder erros atrás de palavras bonitas. Na casa de Carmita, uma nova confusão explode quando Bruna anuncia que ela e Pedro vão morar ali. Carmita fica revoltada, sem acreditar que terá que conviver com o casal recém-formado dentro da mesma casa. Ao mesmo tempo, Pilar mostra sua crueldade costumeira e exige que Fernando consiga um emprego se quiser continuar morando de favor. Sem alternativa, ele decide se candidatar a uma vaga na equipe de Rafael. Mas o golpe mais doloroso dessa nova fase vem para Tiago, que fica abalado ao descobrir que Bruna subiu ao altar. A notícia cai como uma ferida aberta, mostrando que esse casamento não mexe apenas com Pedro e Adriana, mas também com todos que ficaram presos em promessas mal resolvidas. E então chega o momento que muda a temperatura da história. Adriana vai ao cemitério visitar a sepultura de Arthur. Depois de tudo o que viveu, ela precisa encarar o túmulo do homem cuja morte destruiu sua vida. Com flores nas mãos e o coração apertado, ela se aproxima daquele lugar como quem conversa com uma ausência que ainda pesa.
Eu vou limpar meu nome, Arthur. E quem fez isso com você vai pagar. Mas Adriana não está sozinha. Pilar aparece no cemitério como uma sombra venenosa, pronta para transformar até a dor em provocação. A vilã não perde a chance de confrontá-la, chamando-a de assassina, tentando diminuir sua liberdade e lembrando que, para a família Brandão, Adriana sempre será uma intrusa. Só que Pilar comete um erro fatal. Ela espera encontrar a mesma mulher quebrada de anos atrás. E o que encontra é uma Adriana fria, firme, incapaz de recuar diante da humilhação. A mocinha encara a vilã sem medo, e pela primeira vez, Pilar sente que aquela guerra pode sair do controle. Enquanto isso, Bruna discute feio com Carmita em casa, deixando claro que a vida de casada não será tão simples quanto imaginava. Bia também mostra sua revolta ao dizer para César que não suporta a presença de Pilar. Na empresa, Brigitte desabafa com Tilde e reclama das atitudes arrogantes da própria mãe, mostrando que até dentro da mansão Brandão o veneno de Pilar começa a cansar quem vive ao seu redor. Fábia, por sua vez, conversa com Dora e confessa que Ulisses parece outra pessoa desde que colocou as mãos na herança de Arthur. Ela sente que algo mudou no marido, mas ainda não imagina que ele está se afundando cada vez mais nos jogos, perdendo dinheiro e se aproximando de um perigo que pode destruir sua família. Enquanto Patrick tenta se mostrar gentil e se oferece para ser par de Fábia nos ensaios, Dora percebe Otoniel no ambiente da academia, criando uma nova aproximação que pode mexer com histórias ainda escondidas. Mas o coração do capítulo está em Adriana. Ao conversar com Maurício, ela finalmente abre uma parte de sua dor e revela o verdadeiro motivo que a fez se afastar de Pedro no passado. Não foi falta de amor, não foi frieza, foi medo. Medo de arrastar o homem que amava para dentro da destruição que a família Brandão preparou contra ela. Eu me afastei para proteger Pedro, mesmo que isso tenha acabado comigo. Adriana livre, mas cercada por inimigos. Pedro casado, mas infeliz. Pilar ameaçada pela volta da mulher que tentou destruir. E uma verdade antiga começando a abrir caminho para explodir. Na quarta-feira, Quem Ama Cuida coloca Adriana e Pedro no mesmo lugar, como se o destino insistisse em abrir uma porta que os dois tentaram fechar por anos. No abrigo comunitário, longe dos corredores da mansão Brandão e longe das grades que roubaram a juventude de Adriana, os dois finalmente conseguem conversar com mais calma sobre o passado. Não é uma conversa leve. É uma ferida sendo tocada depois de muito tempo. Pedro olha para Adriana e percebe que ela tenta parecer forte, mas ainda carrega marcas profundas. Ele diz que não vai descansar enquanto não descobrir quem foi o verdadeiro responsável pela morte de Arthur. Para ele, a condenação de Adriana nunca fechou a história. Sempre houve algo estranho, algo forçado, como se alguém tivesse construído uma mentira grande demais para esconder a verdade. Eu não vou sossegar enquanto não descobrir quem destruiu a sua vida. Adriana tenta se proteger, tenta manter distância, mas ouvir Pedro falando daquele jeito mexe com tudo que ela passou anos tentando enterrar. Maurício também percebe isso e incentiva a irmã a jogar limpo, a contar para Pedro o verdadeiro motivo de ter desaparecido emocionalmente da vida dele. Mas Adriana sabe que revelar tudo significa abrir uma guerra que talvez ela ainda não consiga controlar. Enquanto esse reencontro reacende sentimentos antigos, a situação de Pilar começa a desmoronar por outro lado. Ulisses procura a vilã com uma notícia pesada. O motorista dela não resistiu ao assalto. Pilar fica abalada, mas não por humanidade. O medo dela nasce de outra coisa. Com a morte do motorista, alguém ligado a ele pode aparecer cobrando silêncio. E é exatamente isso que acontece. O primo do motorista surge fazendo ameaças. Ele sabe demais.
conhece ordens antigas, serviços sujos, segredos que Pilar jamais gostaria de ver chegando aos ouvidos de Adriana. E agora exige dinheiro para continuar calado. A vilã percebe que o passado que ela comprou com dinheiro pode voltar mais caro do que imaginava. Se essa história cair na boca da Adriana, acabou para mim. No mesmo dia, Pedro esquece o telefone em casa e Bruna decide levar o aparelho até o abrigo. O gesto poderia parecer simples, quase de esposa cuidadosa, mas se transforma em uma bomba emocional. Adriana vê Bruna no local, entende a intimidade entre ela e Pedro, e o chão parece desaparecer quando descobre que ele agora é marido da outra. A dor é silenciosa. Adriana não faz escândalo, não implora explicações, não se humilha. Mas por dentro, aquela revelação a parte em pedaços. Depois de tudo que sofreu, depois de se afastar para proteger Pedro, ela descobre que o homem que ainda mexe com seu coração seguiu a vida ao lado de Bruna. No cassino, Ulisses vive outro tipo de queda. Ele ganha uma boa quantia em dinheiro, mas Líris, trabalhando como garçonete, percebe o perigo daquele brilho nos olhos dele. Ela o alerta para parar enquanto ainda pode sair com algum controle. Mas Ulisses já está preso ao vício, à ilusão de recuperar tudo em uma aposta, e esse caminho pode levá-lo à ruína. Na quinta-feira, Adriana não consegue esconder a decepção com Pedro. A notícia do casamento abre uma nova mágoa, porque ela sabe que o afastou, mas isso não torna a dor menor. Ao mesmo tempo, Tom mostra novamente seu lado mais grosseiro ao encontrar Adriana conversando com Helenice e acaba expulsando a mulher de sua casa sem qualquer delicadeza, como se a presença dela fosse uma afronta. Kleber, percebendo o risco dessa nova fase, chama Adriana para uma conversa séria. Ele lembra que a liberdade condicional não é liberdade plena. Ela precisa cumprir regras, evitar problemas e não dar nenhum motivo para voltar ao lugar de onde saiu. Adriana escuta, mas a sede de justiça continua queimando dentro dela. Eu não saí para me esconder, Kleber. Eu saí para provar a verdade. Enquanto isso, Ulisses fica tomado pelo ciúme ao ver Patrick se aproximando de Fábia. A insegurança dele cresce junto com as dívidas e as mentiras. Líris, por outro lado, demonstra gratidão a Nicolau, reconhecendo que ele foi uma das poucas pessoas que não viraram as costas quando ela mais precisou. Na casa de Otoniel, outra tensão nasce quando ele mexe nas coisas de Maurício e encontra um livro suspeito na mochila do neto. As perguntas começam e Maurício se vê encurralado por um avô preocupado demais para ignorar qualquer sinal estranho. Mas o golpe mais cruel contra a Adriana vem quando ela tenta recomeçar profissionalmente. A entrevista de emprego na clínica é cancelada antes mesmo de acontecer. O motivo não é sua capacidade, nem seu caráter, nem sua vontade de trabalhar. É o passado, é o rótulo de ex-prisioneira. Adriana sai humilhada, com a certeza amarga de que a liberdade não apagou as grades. Elas apenas mudaram de lugar. Pedro tinha a obrigação de contar pessoalmente a Adriana sobre o casamento com Bruna? Na sexta-feira, a liberdade de Adriana mostra seu lado mais cruel. Ela está fora da prisão, mas descobre que o mundo continua tentando condená-la. Depois de ter a entrevista de emprego cancelada simplesmente por ser uma ex-prisioneira, ela volta para casa destruída por dentro. Diante de Elisa, Adriana não consegue mais segurar as lágrimas. A humilhação pesa, como se as grades ainda estivessem ao redor dela. Elisa tenta consolar a filha, mas Adriana sente que cada porta fechada é mais uma vitória para Pilar. Ela saiu da cadeia, mas ainda precisa provar para todos que merece recomeçar. Eu só queria trabalhar, mãe. Só queria uma chance de voltar a ser alguém. Enquanto isso, Pedro analisa o acessório encontrado por Bruna e percebe que o relógio parece uma peça rara. Por alguns instantes, aquilo acende uma suspeita importante,
como se um objeto perdido pudesse abrir uma nova pista dentro do passado de Arthur. Mas a empolgação dura pouco. Gilda examina melhor a joia e avisa a Bruna que o relógio não passa de uma imitação falsificada. A esperança vira frustração e mais uma pista desaparece antes mesmo de se transformar em prova. Na casa de Adriana, a tensão também cresce quando Otoniel cobra Maurício com dureza por causa de um livro suspeito encontrado em sua mochila. Adriana, já cansada de ver a família sendo esmagada por medo e pressão, entra no meio da discussão e defende o irmão. Para ela, depois de tantos anos de sofrimento, a família precisa se unir, não se atacar. Mas Pilar não pretende dar descanso. A vilã volta a mostrar que continua perigosa, fazendo ameaças pesadas contra os familiares de Adriana. Ela sabe que a mocinha está livre, sabe que a antiga vítima voltou diferente e por isso tenta atingir onde mais dói, naqueles que Adriana ama. Só que esse tipo de intimidação pode acabar provocando exatamente o contrário. Em vez de calar Adriana, Pilar está alimentando ainda mais sua coragem. Ao mesmo tempo, Carmita começa a se envolver com um homem misterioso, abrindo uma nova trama cheia de desconfiança. Bruna, após descobrir que a joia é falsa, leva a informação para Carmita, e essa revelação deixa no ar a sensação de que nem tudo que brilha tem valor, e nem tudo que parece casual aparece por acaso. Já Nancy fica em alerta ao escutar Silvana contando a Laurentino detalhes sobre a morte de Arthur. Aquela conversa desperta suspeitas, mas Nancy se vê de mãos atadas, sem poder revelar o que sabe. É um daqueles momentos em que a verdade passa perto demais, mas ainda não pode ser agarrada. E então Pedro procura Adriana. Pelo jeito dela, pelo olhar magoado e pela distância fria, ele entende que a moça já sabe de seu casamento com Bruna. A dor entre os dois fica evidente, porque existe amor não dito, existe culpa, existe uma história interrompida por mentiras e escolhas difíceis. No sábado, Pedro tenta se explicar. Ele sabe que magoou Adriana, mesmo que a vida tenha empurrado os dois para caminhos opostos. No meio do desabafo, acaba deixando escapar uma verdade perigosa. Ele não está feliz no casamento com Bruna. Eu casei Adriana, mas isso não quer dizer que meu coração tenha seguido em frente. Adriana tenta permanecer firme, mas essas palavras mexem com ela. Porque ouvir Pedro admitir infelicidade não apaga a dor, apenas torna tudo mais confuso. E quando Kleber encara Pedro e pergunta se ele teria coragem de abandonar Bruna para lutar por Adriana, o advogado fica sem resposta. Pela primeira vez, ele percebe que amar Adriana pode exigir uma decisão que destruirá outra vida. Enquanto isso, Camilo demonstra frieza ao ser apresentado a Liris. Nancy explica que o jovem guarda mágoas profundas e nunca perdoou totalmente o que aconteceu com o pai. Liris sente o peso dessa rejeição, mas entende que algumas feridas não se fecham apenas com presença ou arrependimento. Otoniel, por sua vez, fecha o semblante diante de Brigitte e confessa que sente muita falta de Francesca. A ausência dela continua viva dentro dele, como uma saudade que nem o tempo consegue transformar em calma. Já Fábia conversa com Dora e explica os reais motivos que a fizeram abandonar as aulas de dança, enquanto Ulisses, tentando consertar os erros, busca apoio de Carolina e Felipe para se reconciliar com a esposa. Pedro também tenta colher informações com André sobre a vida de Dora, mostrando que novas peças começam a se mover nos bastidores. E Otoniel avisa a Rosa que o tempo acabou. A família terá que deixar a propriedade da amiga. Mais uma vez, o chão parece fugir debaixo dos pés de quem só queria estabilidade depois de tanta dor. No fim da semana, o evento de Ademir começa e Adriana decide marcar presença. Essa escolha não é simples. Ela sabe que estará entrando em um ambiente hostil, cercada por gente que a julgou, ignorou sua dor e talvez ainda queira vê-la destruída. Mas Adriana não pretende mais se esconder.
Ela chega com postura firme, olhar frio e coração preparado, porque agora sua presença é um recado. A mulher que Pilar tentou apagar voltou e não vai sair de cena até descobrir toda a verdade. Agora eu quero saber a sua opinião. Pedro deve romper com Bruna para lutar por Adriana? Ou Adriana precisa seguir sozinha sua busca por justiça? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual personagem mais merece cair primeiro. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque Adriana entrou no jogo e quando ela decidir atacar, ninguém da família Brandão estará seguro.